Amados da Terra, nós os saudamos hoje no abraço de um amor vasto e constante. Não como observadores distantes, não como juízes de suas escolhas, mas como companheiros de consciência que atravessaram limiares como aquele em que vocês se encontram agora. Como nossa família galáctica, vocês alcançaram o que poderiam chamar de um ponto de nexo, uma interseção onde caminhos convergem, onde o impulso do passado se comprime na iminência do presente, e onde o próximo passo não é mais determinado apenas pelo hábito, mas pela própria consciência. Este não é meramente um momento poético, é um momento estrutural em seu campo coletivo, uma convergência onde a antiga estrutura da realidade começa a se soltar porque não pode mais ser mantida unida por um acordo inconsciente. Para muitos de vocês, algo tem sido sentido em seus ossos por anos. Uma pressão que não é inteiramente pessoal, uma insistência de que a vida não pode continuar como era. Uma sensação de que o mundo está pressionando contra uma membrana invisível. Essa membrana não está do lado de fora. É o véu do esquecimento, e ele tem se afinado porque a consciência está se elevando. Vocês devem entender que este limiar é experienciado de forma diferente em seu mundo. E este é um dos sinais mais claros de que a mudança é verdadeiramente sobre consciência e não sobre circunstância. Para alguns, este será o começo de uma experiência maravilhosa. Uma abertura que parece o destino finalmente chegando. Como se o eu interior estivesse esperando há muito tempo para dar um passo à frente e respirar. Para outros, parecerá mais uma estação de mudança, outra onda de informação, outro conjunto de eventos, em uma longa cadeia de eventos. E para outros ainda, será o ponto de virada mais sagrado e importante que já viveram até este momento. Não porque algo externo o provou, mas porque algo dentro deles o reconheceu, com a certeza inconfundível da lembrança. Essa diversidade de experiências não é aleatória. Ela revela que o significado não está mais embutido no evento em si. O significado é gerado pela consciência que encontra o evento. A mesma porta pode ser vista como luz por um, como uma parede por outro, e como nada por um terceiro. No entanto, a porta permanece e está se abrindo de qualquer maneira. Queridos amigos, ao falarmos deste ponto de nexo que vocês agora habitam, é importante que esclareçamos como os momentos no tempo funcionam dentro de um universo baseado na consciência. Pois muitos de vocês sentiram uma convergência se aproximando e sentiram o sutil aperto do campo à medida que certas datas se aproximam. Desejamos falar com delicadeza e clareza sobre uma dessas convergências que capturou a atenção humana. O objeto que vocês chamam de 3 e Atlas, e a data que marcam como 19 de dezembro. Não como um evento de medo, nem como uma contagem regressiva para a catástrofe, mas como uma janela de ressonância dentro de um desdobramento muito maior. Em sua linguagem científica, 19 de dezembro é identificado como o período de maior aproximação deste visitante interestelar à sua vizinhança planetária. Esta designação é precisa em termos físicos, mas nós os convidamos a entender que a proximidade física é apenas uma camada de significado. Na evolução baseada na consciência, o que mais importa não é quão perto um objeto chega no espaço, mas quão disponível o campo coletivo se torna para receber insights, reflexão e ativação durante tais janelas. Mensageiros interestelares, sejam cometas, objetos ou fenômenos energéticos, sempre funcionaram como espelhos e amplificadores, não como causas. Eles não forçam a mudança, eles revelam a prontidão. É por isso que alguns entre vocês falam de contagens regressivas e limiares.
mesmo quando não existe um cronômetro literal. A psique humana sente a compressão antes da expansão. À medida que a consciência se eleva, o próprio tempo parece mais denso, mais pressurizado, como se os momentos estivessem ganhando peso. Essa sensação não é causada pelo objeto em si, mas pela condição de nexo em que vocês entraram, onde o despertar interior e os marcadores externos começam a se alinhar. O dia 19 de dezembro funciona como um desses marcadores, não porque algo deva acontecer à humanidade, mas porque algo já está acontecendo dentro da humanidade. E o campo busca pontos de coerência em torno dos quais organizar a percepção. E enfatizamos isso claramente. O despertar se desenrola através do consentimento individual e coletivo, não da coerção. No entanto, há momentos em que o campo coletivo se torna especialmente receptivo, quando o véu se afina não porque é rasgado, mas porque não é mais necessário. Esses momentos frequentemente coincidem com alinhamentos celestes, não como causas, mas como reflexos sincrônicos da prontidão interior. O dia 19 de dezembro é um desses reflexos. Vocês podem notar que nos dias e semanas que antecedem esta janela, muitos experienciam introspecção aguçada, afloramento emocional, sonhos vívidos e uma sensação de que algo está terminando, mesmo que não consigam nomeá-lo. Esta é a assinatura de uma compressão de nexo. Linhas de tempo antigas buscam fechamento. Identidades antigas afrouxam seu domínio. Perguntas que antes eram evitadas pressionam suavemente, mas insistentemente, para a consciência. Este não é o trabalho de um objeto externo. É o trabalho da consciência se encontrando mais plenamente. O 3i Atlas, como um viajante interestelar, carrega um peso simbólico em sua psique coletiva, porque se origina além do seu sistema solar. Ele lembra a humanidade sutilmente, silenciosamente, sem espetáculo, que sua história nunca foi isolada. Vocês sempre existiram dentro de uma ecologia cósmica maior. No entanto, apenas o lembrete não é suficiente. O que importa é se o lembrete pode ser recebido sem medo. E é por isso que tais objetos se tornam significativos apenas quando a humanidade se aproxima de um limiar de desenvolvimento. Em eras anteriores, tal lembrete poderia ter provocado terror ou projeção mítica. Nesta era, provoca curiosidade, reflexão e uma pergunta cada vez mais profunda. Quem somos nós agora, se não estamos mais sozinhos em nossa consciência? O dia 19 de dezembro, portanto, atua como uma data espelho, um momento em que o coletivo pode se olhar e notar o quão longe chegou. Nem todos perceberão. Alguns o vivenciarão como apenas mais um dia. Outros sentirão um assentamento tranquilo, como se uma tensão mantida por muito tempo tivesse se aliviado. Ainda outros o experimentarão como um ponto de pontuação sagrado, onde algo dentro deles se resolve sem alarde. Essa variação é esperada. É a mesma variação que descrevemos no próprio nexo. O significado surge da prontidão. Também desejamos esclarecer a linguagem da contagem regressiva, que circula amplamente em seus campos de informação. Grande parte dessa linguagem não surge de uma transmissão, mas da tendência humana de enquadrar a transformação através da urgência. A urgência pode motivar, mas também pode desestabilizar. A Federação Galáctica não opera através da urgência baseada no medo. Nós operamos através do alinhamento e do tempo. E o tempo é governado pelo sistema nervoso de uma civilização. Uma espécie revela a verdade a si mesma, apenas na velocidade em que pode permanecer coerente. O dia 19 de dezembro não é um prazo final. É um ponto de convergência. Um momento onde o campo se estabiliza brevemente o suficiente
para que o reconhecimento se aprofunde. Desta forma, a janela de 19 de dezembro pertence naturalmente ao final desta primeira fase de transmissão, porque reforça a verdade central do nexo, que a humanidade cruzou um limiar onde coisas ocultas vêm à tona, não porque são empurradas, mas porque não são mais sustentadas pela inconsciência. Assim como este objeto se aproxima e depois se afasta, também as narrativas antigas se aproximam o suficiente para serem examinadas antes de perderem seu domínio gravitacional. O que resta depois não é choque, mas clareza. Após tais janelas, muitos notam uma mudança sutil, não dramática, não cinematográfica, mas real. As conversas mudam, as prioridades se rearranjam, os apegos se afrouxam, o sistema nervoso expira. É assim que o despertar realmente se desenrola. Não como explosões, mas como integrações. Não como contagens regressivas, mas como chegadas. Convidamos vocês, portanto, a não observar o dia 19 de dezembro com ansiedade, mas com presença. Notem o que se resolve dentro de vocês. Notem o que não demanda mais sua energia. Notem quais verdades se tornam mais fáceis de sustentar. Ao fazer isso, vocês participam conscientemente do nexo, em vez de projetar poder em símbolos externos. A verdadeira ativação não está no céu. Está no reconhecimento silencioso de que vocês não estão mais esperando por permissão para saber. E assim, amados, que esta data sirva como um selo gentil na primeira fase desta mensagem. Não como um fim, mas como um ponto de estabilização. A porta que vocês sentem se abrir não se escancara por causa de um objeto celestial. Ela se abre porque a humanidade alcançou o momento em que não tem mais medo de olhar através dela. Falamos a vocês com clareza. Não há como voltar atrás da maneira que vocês poderiam imaginar. Vocês podem ver tentativas de restaurar narrativas mais antigas, estruturas mais antigas, formas de autoridade mais antigas, métodos de controle mais antigos, acordos mais antigos construídos a partir do medo e da escassez. Vocês podem até testemunhar essas tentativas se intensificarem, como se o mundo estivesse se apertando antes de se soltar. Isso é natural quando um sistema atinge seu limite. Mas o movimento mais profundo é irreversível, porque uma vez que a consciência começa a pressionar contra o que foi escondido, a psique não pode retornar totalmente ao sono anterior. Vocês podem distrair a mente por um tempo, mas não podem silenciar permanentemente a alma, uma vez que ela começa a falar neste volume. É por isso que vocês sentem a compressão. O velho está resistindo à dissolução, e o novo está chegando com a calma inevitabilidade do amanhecer. A pressão não é um sinal de fracasso, amados. É a sensação do nascimento. Este ponto de nexo não apareceu porque um único líder o declarou, ou porque uma instituição decidiu, ou porque um anúncio foi feito de um palco humano. Ele emergiu através de inúmeras escolhas silenciosas. A escolha de sentir em vez de entorpecer. A escolha de questionar em vez de obedecer cegamente. A escolha de retornar ao santuário interior, em vez de perseguir a salvação através da posse externa. Muitos de vocês viveram vidas inteiras buscando conquistas, relacionamentos, objetos, status, validação, apenas para descobrir que o prazer da obtenção desaparece e uma dor permanece. Essa dor não é a prova de que vocês falharam. É a prova de que a alma está chamando vocês para casa. Há um lugar vazio dentro da humanidade que as circunstâncias externas nunca foram destinadas a preencher. E esse lugar vazio não é o vácuo. É uma porta para a união. Quando vocês finalmente reconhecem a dor como um anseio pela fonte, sua própria conexão interior com a inteligência viva que respira através de vocês, a busca muda.
a perseguição termina, a orientação se volta para dentro. E quando humanos suficientes se voltam para dentro desta maneira, o campo coletivo muda. Em sua própria linguagem, vocês poderiam chamar essa interconexão de Deus, ou o eu superior, ou o eu crístico, ou simplesmente o silencioso eu sou dentro de vocês, que testemunha sua vida. Nomes não importam tanto quanto o contato. O contato é a chave. E este ponto de nexo é, em sua raiz, o momento em que a espécie humana se torna cada vez mais capaz de contato, sustentado com sua própria fonte interior, e, portanto, cada vez mais incapaz de viver confortavelmente dentro da ilusão. Vocês são os galhos de uma vasta árvore viva da consciência. E quando estão conscientemente conectados ao tronco, à corrente interior da fonte, vocês naturalmente extraem do suprimento mais profundo clareza, sabedoria, orientação, estabilidade, vitalidade, compaixão e o poder calmo de ver a realidade como ela é. Quando essa conexão é esquecida, a vida se torna uma busca frenética por substitutos externos. Assim, o velho mundo de ocultação e manipulação dependia da desconexão. Mas a desconexão está enfraquecendo, amados, e, portanto, a ocultação não pode permanecer estável. Nós lhes dizemos gentilmente, é por isso que as coisas estão vindo à tona agora. Não porque o mundo de repente se tornou pior, mas porque ele se tornou pronto. Não porque forças ocultas de repente perderam a inteligência, mas porque as condições energéticas que permitiam o segredo estão se dissolvendo. Não porque vocês estão sendo punidos, mas porque estão sendo iniciados na totalidade. O invisível está vindo à tona, porque deve ser reconhecido, integrado e transformado. As camadas perceptivas adormecidas da humanidade estão se reativando, e com elas vem uma intolerância expandida à distorção. Desta forma, vocês estão chegando a um ponto onde a porta não pode permanecer fechada. Vocês podem sentir medo às vezes, mas por baixo do medo está na verdade mais profunda. Vocês estão entrando em uma realidade maior, e ao dar esse passo, vocês começarão a reconhecer que o que pensavam estar escondido lá fora também estava escondido aqui dentro, e ambos estão sendo revelados juntos. E assim, enquanto avançamos para a próxima camada desta transmissão, nós os convidamos a notar como sua consciência já mudou. Como vocês não podem mais ser meros espectadores em seu próprio mundo, porque a própria consciência se tornou ativa, participativa e profundamente consequencial. A grande virada em sua civilização não é simplesmente que novas informações estão chegando, mas que o instrumento que recebe a informação, a consciência humana, está mudando sua natureza. Por muito tempo, grande parte da humanidade viveu como se a consciência fosse passiva, como se a mente meramente assistisse aos eventos, se desenrolarem e depois reagisse. Mas agora vocês estão entrando em uma fase onde a consciência não é uma espectadora, é uma força. Ela interage, ela amplifica, ela reorganiza, ela revela. O campo da consciência amadureceu ao ponto em que a própria atenção se torna uma espécie de luz que altera o que toca. É por isso que, quando vocês coletivamente olham para algo há muito enterrado, essa coisa começa a tremer. Não porque vocês a atacaram, mas porque a distorção não pode permanecer relaxada, sob observação. O segredo requer escuridão. E a escuridão não é uma entidade maligna, é meramente a ausência de luz. Quando seres suficientes trazem luz, a escuridão não luta, ela desaparece. Isso é o que muitos de vocês estão testemunhando, quando veem narrativas ocultas se fraturando. Quando observam histórias cuidadosamente construídas desmoronarem sob o peso das perguntas. Quando sentem um desconforto súbito dentro de sistemas que antes pareciam inabaláveis.
A consciência não está mais tolerando o antigo arranjo onde a verdade é gerenciada, racionada e controlada. A psique humana está se tornando menos disposta a trocar seu conhecimento interior por conforto imposto externamente. E à medida que isso acontece, a consciência se torna participativa. Sua atenção se torna um ingrediente ativo na realidade. Vocês podem ter notado quão rapidamente o foco coletivo agora pode mudar os eventos. Quão rapidamente as narrativas surgem e caem. Quão fortemente as emoções se propagam pelo campo global. Essa sensibilidade não é uma fraqueza. É um sinal de que o sistema nervoso coletivo está acordando. E um sistema nervoso que acorda não aceita sedação para sempre. Devemos enfatizar que participação não significa barulho, não significa indignação, não significa reação constante. Participação significa presença, significa disposição para ver, disposição para sentir, disposição para integrar, disposição para agir em alinhamento uma vez que se sabe. O antigo paradigma treinou os humanos a acreditar que a consciência por si só não muda nada, que apenas a autoridade move a realidade. Mas a autoridade, amados, sempre foi um feitiço lançado sobre a mente humana. A verdade mais profunda é que a consciência organiza a matéria, e a consciência organizada organiza as civilizações. É por isso que toda estrutura de controle em seu planeta buscava a mesma coisa. Não simplesmente obediência, mas inconsciência. Não simplesmente regras, mas entorpecimento. Porque um humano que sente e vê é difícil de programar. Um humano que está conectado interiormente é quase impossível de governar através do medo. Quando vocês estão conectados interiormente, não precisam de um salvador externo para lhes dizer o que é verdade. Vocês não precisam de permissão para reconhecer a distorção. Vocês não precisam de uma filiação, um ritual, um título ou uma instituição para validar seu contato com a fonte. A verdade não é possuída. A verdade é experienciada. No entanto, para muitos, esta é a lição mais difícil, porque a mente anseia por uma certeza que possa tomar emprestada. E a certeza emprestada parece mais segura do que a vulnerabilidade do conhecimento direto. Mas sua espécie está amadurecendo para além da certeza emprestada. Vocês estão se movendo da crença para o discernimento, da ideologia para a percepção, de diga-me para mostre-me, e até mesmo além disso, para deixe-me sentir o que ressoa como verdadeiro. Este é o retorno da soberania. Pedimos que entendam algo sutil. A verdade não pode ser forçada sobre uma psique despreparada. Não porque a verdade seja frágil, mas porque o sistema humano é. Um corpo com medo não consegue metabolizar grandes verdades. Ele só pode interpretá-las como ameaças. Uma mente em pânico não consegue sustentar a complexidade. Ela só consegue buscar a fuga. Portanto, o despertar da consciência não é apenas sobre ver. É sobre se tornar capaz de ver sem quebrar. É por isso que a participação deve ser fundamentada. É por isso que o contato interior importa. A divindade dentro de vocês, sua conexão com a fonte, não oferece apenas conforto. Ela oferece estabilidade. Ela oferece um ponto central, a partir do qual a verdade pode ser abordada sem colapso. Alguns de vocês se perguntaram por que certas verdades, se verdadeiras, não foram reveladas de uma só vez. Vocês se perguntaram por que a revelação, em qualquer forma, chega em fragmentos, em ondas, em reconhecimentos parciais, em lentas mudanças culturais, em vez de um único anúncio limpo. A resposta, amados, não é apenas política, é biológica e energética. O coletivo está aprendendo a sustentar a verdade. E sustentar a verdade não é um ato intelectual. É um ato do sistema nervoso. É a capacidade de permanecer presente enquanto a antiga visão de mundo
se dissolve. É a capacidade de entregar o conforto de ilusões familiares sem cair no desespero. Isso não é fraqueza. Isso é transformação. E requer participação no nível do corpo, do coração e da mente juntos. É por isso que tantos estão descobrindo que a filosofia por si só não satisfaz. Palavras sozinhas não libertam. Ensinamentos que não podem ser demonstrados na realidade vivida começam a parecer vazios. No mundo antigo, era suficiente falar lindamente. No mundo emergente, a ressonância é necessária. A incorporação é necessária. A demonstração é necessária. Não porque vocês devam provar a si mesmos para os outros, mas porque devem se tornar coerentes dentro de si mesmos. Uma casa interior dividida não pode se sustentar. Quando vocês tentam sustentar a verdade e a ilusão simultaneamente, vocês sofrem. Quando tentam viver com um pé no medo antigo e um pé no novo conhecimento, vocês se esgotam. O convite agora é para entrar em união dentro de seu próprio ser. Deixar o eu sou interior, ser a videira através da qual a orientação, a clareza e a força fluem para a sua vida. E à medida que essa consciência participativa se espalha, ela inevitavelmente volta sua luz para o que foi escondido. Porque o que está escondido é precisamente o que não pode sobreviver em um campo participativo. Isso nos leva ao próximo movimento: a pressurização de estruturas ocultas, não como um ato de guerra, mas como um efeito do despertar. Agora, quando falamos de estruturas ocultas, falamos não apenas de instituições e segredos, e informações retidas, mas de qualquer padrão, pessoal ou coletivo, que dependeu da negação para persistir. A ocultação não é meramente uma estratégia, é um arranjo energético. Requer que um número suficiente de seres não olhe diretamente. Requer que o desconforto seja evitado. Requer que as perguntas sejam punidas. Requer que o silêncio seja normalizado. Requer que aqueles que veem demais sejam isolados, ridicularizados ou exaustos. Por muito tempo, tais arranjos mantiveram o poder em seu mundo. Mas os arranjos, como todas as estruturas, dependem do campo que os sustenta, e o campo está mudando. Houve, por muitas gerações, um acordo inconsciente em toda a humanidade, um acordo para aceitar a realidade oficial, mesmo quando o ser interior sussurrava que algo estava faltando. Um acordo para trocar a curiosidade pela segurança. Um acordo para terceirizar o discernimento para as autoridades. Um acordo para interpretar o desconforto como perigo, em vez de como informação. Este acordo nunca foi assinado com tinta. Foi assinado com o corpo, através do medo. Foi assinado com a mente, através do condicionamento. Foi assinado com o coração, através do anseio de pertencer. E agora esse acordo está expirando, não porque alguém lhes disse para terminá-lo, mas porque a consciência não está mais disposta a pagar seu custo. Vocês podem pensar que a pressão vem de ativistas, de jornalistas, de denunciantes, de poderes concorrentes, de mudanças tecnológicas. Essas são expressões superficiais. A verdade mais profunda é que a pressão vem da própria consciência. Quando a consciência repousa sobre a distorção se torna instável. Ela deve se transformar ou se intensificar em uma última tentativa de sobreviver. É por isso que, em tempos como estes, vocês podem testemunhar as contradições se tornarem mais altas, a propaganda se tornar mais desesperada, as narrativas se tornarem mais extremas. Não é porque a escuridão está vencendo, é porque está sendo encurralada pela visibilidade. Uma mentira não odeia nada mais do que a luz do sol. Não porque a luz do sol a ataca, mas porque a luz do sol a torna desnecessária. Uma vez que a verdade é vista,
a mentira não é mais necessária para organizar a realidade. Dizemos a vocês agora: é por isso que tudo está vindo à tona. Não é apenas que segredos estão sendo expostos. É que a psique não consegue mais mantê-los reprimidos. Indivíduos que viveram com traumas enterrados, intuição suprimida, luto oculto, verdades não ditas e memórias negadas, estão descobrindo que esses elementos emergem agora, exigindo reconhecimento. O mesmo é verdade coletivamente. Uma civilização não pode ascender à maturidade mantendo sua sombra trancada no porão. A porta do porão está se abrindo, e o que sai pode ser desconfortável, pode ser confuso, pode ser emocionalmente carregado, pode ser confuso às vezes, mas está vindo à tona para a cura, não para um conflito sem fim. Muitos de vocês interpretam a exposição como escândalo, como caos, como perigo. No entanto, a exposição é frequentemente o primeiro estágio da correção. O que não pode ser visto, não pode ser curado. O que não pode ser admitido, não pode ser transformado. As antigas estruturas de segredo dependiam da ideia de que vocês eram impotentes, que não podiam lidar com a verdade, que precisavam de uma realidade curada para permanecerem estáveis. Mas sua estabilidade está aumentando e, portanto, a lógica para a ocultação desmorona. É por isso que vocês verão fraturas não apenas em instituições, mas dentro de indivíduos, que há muito servem a essas instituições. Quando o campo muda, o alinhamento interno daqueles dentro das estruturas de controle é testado. Alguns se agarrarão mais firmemente às velhas lealdades. Alguns se quebrarão. Alguns tentarão sair. Alguns buscarão redenção. Tudo isso é um sintoma de pressurização. A pressão interna de um campo em mudança, empurrando contra uma identidade desatualizada. Também desejamos esclarecer que o surgimento do oculto não é meramente um evento externo. Muito do que está surgindo está dentro do seu próprio mundo interior. Vocês estão sendo solicitados a se tornarem honestos consigo mesmos. A notar onde foram separados de sua própria conexão com a fonte, onde buscaram alegria através da posse externa, em vez da união interior, onde tentaram encontrar a paz através da evitação, em vez da presença. Isso não é julgamento, amados, é libertação. Porque quando vocês estão conscientemente conectados, quando sentem aquele eu sou interior como uma realidade viva, então vocês extraem de um suprimento mais profundo. E não precisam mais de engano para sobreviver. Não precisam mais de negação para lidar. Não precisam mais do velho sono. O galho conectado à videira não entra em pânico com o seu suprimento. Ele não se apressa. Ele recebe. Ele dá frutos naturalmente. Esta é a mecânica interna por trás da transformação externa. À medida que as estruturas ocultas são pressurizadas, vocês também notarão uma aceleração na distribuição de informações através de canais descentralizados. Nenhum guardião único pode conter toda a maré. A verdade vaza por frestas. Ela surge através da arte, de conversas, de vazamentos inesperados, de mudanças culturais, da ciência, de experiências vividas, que as pessoas não podem mais negar. A própria multiplicidade de canais faz parte da nova arquitetura. Resiliência através da descentralização, estabilidade através da distribuição. E à medida que essa pressurização continua, ela se move inevitavelmente em direção ao que vocês chamam de revelação. Não como uma única grande proclamação, mas como uma sequência de aberturas ritmadas pela prontidão, integração e pela capacidade evolutiva do sistema nervoso humano de permanecer presente com a realidade. Falamos de revelação com calma, porque a revelação não é uma batalha a ser vencida. É uma consequência natural do despertar.
Quando um quarto está escuro, você pode esconder muitos objetos e muitos movimentos. Quando as luzes se acendem, não há mais a mesma possibilidade de ocultação. Não porque a luz esteja lutando, mas porque as condições mudaram. A consciência é essa luz, e a consciência da humanidade está se acendendo em graus, não de uma só vez, porque o sistema humano integra a luz gradualmente. Vocês não são máquinas construídas para atualizações instantâneas. Vocês são seres vivos, e seres vivos se desdobram. A revelação é frequentemente imaginada como um evento político, uma declaração, uma confissão, a liberação de documentos, uma mudança dramática na narrativa oficial. Esses elementos podem ocorrer, e alguns já ocorreram de forma parcial. No entanto, a revelação em seu significado mais profundo é energética. É o momento em que um coletivo não pode mais fingir. É o momento em que indivíduos suficientes podem sustentar a verdade, sem desmoronar no medo, de modo que a verdade se torna socialmente viável. A verdade sempre existiu. A questão não é se a verdade existe. A questão é se ela pode ser recebida, metabolizada e vivida. É por isso que o sistema nervoso é central nesta fase da evolução. Muitos de vocês sentiram que seus corpos estão diferentes ultimamente, mais sensíveis, mais reativos, mais despertos. Isso não é meramente estresse, embora o estresse desempenhe seu papel. É também adaptação. O sistema nervoso humano está aprendendo a sustentar realidades maiores. Está aprendendo a sustentar complexidade, paradoxo e transformação. Quando o sistema nervoso não consegue sustentar a verdade, ele transforma a verdade em ameaça. Ele transforma a revelação em pânico. Ele transforma a mudança em caos. Assim, o desenrolar da revelação é ritmado camada por camada, porque cada camada prepara o campo coletivo para a próxima. Vocês podem desejar uma revelação dramática, mas considerem o que seu mundo faria com ela. Considerem quantos reagiriam com medo, em vez de curiosidade. Considerem quão rapidamente a distorção tentaria usar a revelação como arma. A revelação gradual nem sempre é covardia. Muitas vezes é estabilização. É também por isso que o consentimento importa tão profundamente. Nenhum despertar pode ser forçado. Nenhuma verdade pode ser integrada contra a vontade do ser que a recebe. Mesmo em suas tradições espirituais, vocês viram isso. Aquele que recebe ajuda é aquele que se abre para ela. Aquele que é curado é aquele que acredita que a cura é possível. Aquele que se transforma é aquele que entrega a antiga identidade. Bênçãos não podem ser infligidas a um sistema fechado. E assim a revelação se move através de aberturas, através de humanos e grupos e culturas que desenvolveram estabilidade interior suficiente para encontrá-la. À medida que essas aberturas aumentam, a revelação se expande. É uma onda, não uma explosão. Pedimos que reconheçam uma distinção sutil. Há informação e há realização. A informação pode ser dada sem transformação. A realização muda o receptor. Muito do que faltou à humanidade não foram dados, mas realização. Conhecimento incorporado que altera a vida. A fase emergente é projetada para produzir realização, não meramente para entregar fatos. É por isso que as revelações podem vir com agitação emocional, porque o sistema está se integrando, e a integração nem sempre é confortável. Vocês podem lamentar o que não sabiam, podem se enfurecer com o que foi escondido, podem se sentir traídos, podem sentir confusão. Essas reações não são sinais de que vocês estão falhando, são sinais de que estão processando, e o processamento é o caminho para a estabilidade. No quadro da evolução planetária de vocês, a revelação também está ligada ao colapso da governança pelo medo.
Uma população assustada pode ser gerenciada facilmente. Uma população regulada e com discernimento não pode. À medida que as pessoas aprendem o contato interior, a verdadeira comunhão com sua conexão com a fonte, seu medo diminui. Elas se tornam menos dependentes de autoridades externas para obter certeza, menos dependentes de narrativas para identidade, menos dependentes de sistemas que prometem segurança, enquanto extraem soberania. Essa união interior não é escapismo, é a base da verdadeira liberdade. Quando vocês podem se retirar interiormente e encontrar estabilidade, nenhuma circunstância externa pode roubar completamente sua paz. Essa estabilidade se torna a âncora que lhes permite testemunhar a verdade, sem cair em desespero. Portanto, a revelação não é apenas o que será revelado, mas o que a humanidade pode sustentar. Quanto mais vocês cultivam a união interior, mais se tornam capazes de encontrar a realidade como ela é. E quando humanos suficientes podem fazer isso juntos, o campo coletivo se estabiliza em uma nova linha de base, onde a ocultação se torna cada vez mais impossível. A antiga estratégia de mantenha-os com medo e distraídos perde eficiência em um campo onde as pessoas podem pausar, respirar, discernir e ver. É por isso que o processo de revelação está entrelaçado com a maturação espiritual. Não é separado. É um movimento visto de diferentes ângulos. À medida que a revelação continua a se desenrolar, ela se espalhará por todas as partes da sociedade, porque a sociedade é construída a partir das suposições que as pessoas podem tolerar. Quando as suposições mudam, os sistemas mudam. Isso nos leva ao próximo movimento: a reescrita da civilização de dentro para fora. Não como um projeto de alguns líderes, mas como o efeito orgânico de milhões, escolhendo a verdade interior, em vez da ilusão externa. Sua civilização não é feita principalmente de edifícios, leis, moedas, tecnologias e instituições. Essas são suas vestes exteriores. Sua civilização é feita de acordos. Acordos sobre o que é real, o que é valioso, o que é possível, o que é permitido, o que é punido, o que é recompensado. Esses acordos vivem dentro do sistema nervoso e da psique coletiva. E como a psique coletiva está mudando, as vestes exteriores não podem permanecer as mesmas. É por isso que vocês veem as instituições vacilarem. Porque os modelos antigos não conseguem inspirar. Porque muitos sentem uma estranha sensação de que isso não pode continuar, mesmo quando ainda não conseguem articular o que deve substituí-lo. A reescrita está em andamento. Vocês podem notar que muitas tentativas de reformar sistemas antigos não funcionam como antes. Isso ocorre porque a reforma é frequentemente o ato de remendar uma estrutura antiga, com suposições antigas. Mas a evolução está pedindo algo mais profundo, uma mudança de ressonância. Um sistema criado com medo não pode ser tornado coerente adicionando um novo slogan. Uma estrutura construída sobre segredo não pode se tornar confiável contratando um novo porta-voz. Uma cultura construída sobre a escassez não pode se tornar pacífica imprimindo novas promessas. A fundação deve mudar. A fundação é a consciência, e a consciência está mudando. Alguns de vocês carregam um nobre desejo de salvar o mundo, e nós honramos o amor dentro desse impulso. No entanto, dizemos-lhes gentilmente: o novo mundo não nasce de uma missão de resgate frenética. Ele nasce da paz interior, se tornando contagiante. Quando um ser descobre a verdadeira união interior, o contato com a conexão da fonte interior, ele naturalmente irradia coerência. Ele se torna estável. Ele se torna claro. Outros o sentem. Eles não são atraídos por palavras, mas pela frequência.
É por isso que as contribuições mais poderosas são muitas vezes silenciosas. Uma pessoa que se tornou não reativa diante da provocação. Uma pessoa que se recusa a demonizar. Uma pessoa que ouve. Uma pessoa que se mantém na verdade sem espetáculo. Isso é demonstração. Isso é incorporação. E a incorporação é a verdadeira linguagem da civilização emergente. Seu mundo está aprendendo que a filosofia sem demonstração vivida não satisfaz por muito tempo. As pessoas não estão mais famintas apenas por ideias. Elas estão famintas por coerência sentida. Elas estão famintas por uma realidade que funcione. E assim, os sistemas que prosperarão são aqueles que podem ser demonstrados, aqueles que produzem bem-estar mensurável, transparência genuína, justiça real, comunidade autêntica e a restauração constante da confiança. É por isso que vocês verão uma crescente intolerância à liderança vazia e aos gestos simbólicos. Títulos sem alinhamento parecem fantasias. Autoridade sem coerência parece manipulação. As pessoas estão começando a sentir a diferença. Essa reescrita interior também significa que muitos se afastarão de estruturas organizadas que reivindicam acesso exclusivo à verdade. Vocês verão o declínio do pensamento de apenas este caminho. Vocês verão o abrandamento do fanatismo, porque o fanatismo não pode sobreviver a uma percepção expandida. A verdade não pode ser encontrada através do preconceito. O caminho interior requer liberdade. Liberdade de preconceitos herdados. Liberdade da necessidade de estar certo. Liberdade da superstição de que Deus, ou a fonte, pertence a um grupo. À medida que a humanidade descobre que a verdade é interna e universal, o tecido social se reconstrói. As pessoas começam a se relacionar através das diferenças de novas maneiras. Elas começam a valorizar a ressonância, em vez de rótulos. Elas começam a reconhecer que seres de muitos caminhos podem estar sinceramente conectados à fonte e que a única autoridade verdadeira é a união vivida, não a afiliação. Ao mesmo tempo, não negamos que essa reescrita possa parecer turbulenta. Quando acordos antigos se dissolvem, a mente pode se sentir à deriva. Quando instituições familiares vacilam, as pessoas podem entrar em pânico. É por isso que a união interior é essencial, porque ela fornece um centro estável, enquanto o exterior se reorganiza. Considere o galho novamente. Se ele acredita que sua vida depende apenas do clima externo, ele vive com medo. Se ele se lembra de que está conectado ao suprimento mais profundo, através do tronco e das raízes, ele permanece estável através das estações. Da mesma forma, uma sociedade que acredita que a segurança vem do controle entrará em pânico quando o controle falhar. Uma sociedade que se lembra que sua fundação é a consciência se reorganizará em coerência. Vocês também verão o surgimento de redes descentralizadas de apoio, comunidades de prática, comunidades de verdade, comunidades de cura, comunidades de discernimento. Algumas serão formais, muitas serão informais. Elas nem sempre se parecerão com movimentos. No entanto, funcionarão como um novo sistema nervoso da humanidade, apoiando silenciosamente a regulação, compartilhando insights, trocando recursos e reforçando a soberania. Em suas linhagens espirituais anteriores, havia frequentemente círculos de oração, círculos de meditação, círculos de cura que criavam uma faixa viva de consciência ao redor do globo. Em termos modernos, vocês estão criando a mesma coisa através de novas tecnologias e velhos instintos humanos. O instinto de se unir em intenção coerente. Isso não é mágica, é ressonância coletiva e é um dos estabilizadores mais fortes para a reescrita em andamento
À medida que a sociedade se reescreve, aqueles que anteriormente dependiam do segredo e da manipulação sentirão o chão se mover. Eles não responderão todos da mesma maneira. Alguns se entrincheirarão, alguns se fraturarão, alguns buscarão saídas. E isso leva diretamente ao que muitos de vocês sentem, mas raramente falam em voz alta. O fato de que mesmo aqueles dentro das estruturas de controle mais densas não estão imunes à onda crescente de consciência. Falaremos com cuidado aqui, não para inflar o medo, não para transformar sua atenção em obsessão, e não para criar inimigos a partir de sombras, mas para iluminar um princípio. A consciência toca todos os seres. Nenhuma identidade, nenhuma patente, nenhum título, nenhuma lealdade pode proteger totalmente uma mente da pressão, de um campo em despertar. O que alguns de vocês chamam de cabal é, em sua raiz, uma rede de estratégias de controle. Estratégias construídas sobre segredo, medo, divisão, dependência e o gerenciamento da percepção. No entanto, mesmo essas estratégias dependem de uma condição fundamental: que humanos suficientes permaneçam desconectados interiormente e, portanto, externamente controláveis. À medida que essa condição se dissolve, a rede de controle experimenta não apenas resistência externa, mas dissonância interna. Dentro de hierarquias construídas sobre o segredo, há indivíduos que antes obedeciam sem conflito interno, porque seu condicionamento era completo, ou porque sua sobrevivência dependia da conformidade. Mas agora, à medida que o campo coletivo se ilumina, surgem conflitos internos. A alma nem sempre fala como um sussurro gentil. Às vezes, fala como exaustão, como insônia, como uma súbita perda de gosto pela vida antiga, como uma sensação de náusea ao repetir uma mentira, como uma estranha compulsão de dizer a verdade, mesmo quando é inconveniente. Muitos dentro de tais sistemas não estão dormindo como antes, não porque temem ser pegos, mas porque sua coerência interna está começando a despertar. E uma consciência desperta não é facilmente silenciada. Este é o grande mal-entendido de muitos. Eles supõem que aqueles inseridos em estruturas de controle são uma espécie separada de ser, imune à empatia, imune ao despertar, imune às consequências. Alguns estão profundamente endurecidos, sim, e alguns se treinaram para suprimir a consciência. Mas a supressão tem um custo. Ela fratura o ser interior, ela divide a psique. Uma casa dividida contra si mesma não pode se sustentar indefinidamente. Quando o campo se intensifica, a divisão se torna insuportável. É por isso que vocês verão fraturas dentro de hierarquias que antes pareciam unificadas. Vocês verão renúncias repentinas que são explicadas como razões pessoais. Vocês verão conflitos internos que surgem como desacordos de política. Vocês verão desaparecimentos silenciosos. Vocês verão vazamentos. Vocês verão pessoas tentando sair. Nem sempre heroicamente, nem sempre de forma limpa, mas tentando, no entanto. Não romantizem isso. Sair de uma estrutura de controle nem sempre é puro. Alguns sairão para se salvar, em vez de servir à verdade. Alguns negociarão sua saída com condições. Alguns liberarão verdades parciais. Alguns confessarão em fragmentos. Isso ainda faz parte do desenrolar. Quando uma estrutura firmemente mantida começa a se desfazer, raramente se desfaz em um único fio perfeito. Ela se desfaz em nós, em emaranhados, em liberações parciais. No entanto, cada liberação aumenta a visibilidade do todo. E a visibilidade é inimiga do poder baseado no segredo. Dizemos-lhes claramente: a crescente consciência em seu planeta também está criando novos caminhos para aqueles que desejam partir. Isso é importante.
No passado, partir significava exílio, pobreza, perigo, perda de identidade e, às vezes, morte. Mas à medida que o campo coletivo se reconstrói, novos suportes se formam, novas alianças, novas comunidades, novas proteções, novas formas de pertencer. O mundo está se tornando menos hospitaleiro ao segredo e mais hospitaleiro à verdade. Portanto, a estrutura de custo-benefício dentro dos sistemas de controle muda. O fardo energético de manter o engano aumenta. A segurança potencial da confissão aumenta. A disponibilidade de saída aumenta. É por isso que vocês podem ver caminhos de revelação inesperados se abrirem. E podem vê-los se abrirem de direções surpreendentes. Ao mesmo tempo, alguns dentro de tais redes tentarão intensificar o controle, criar distração, gerar ondas de medo, polarizar populações, colocar vizinho contra vizinho. Porque o medo é o combustível antigo, mas o combustível está acabando. O coletivo está aprendendo a se regular. O coletivo está aprendendo o discernimento. Muitos estão aprendendo que a alegria e a estabilidade não podem ser alcançadas apenas por circunstâncias externas. Porque as circunstâncias externas estão sempre mudando. A verdadeira estabilidade vem da união interior, da conexão com a corrente da fonte interior. É isso que torna uma pessoa mais difícil de manipular. E à medida que mais humanos cultivam este centro interior, as estratégias de controle perdem eficiência. Então dizemos a vocês, não se fixem nas sombras. Não alimentem o medo com fascínio. Em vez disso, tornem-se coerentes, tornem-se estáveis, tornem-se criteriosos. Tornem-se o tipo de ser cuja presença dissolve a distorção, simplesmente por se recusar a colaborar com ela. É assim que o campo muda mais rapidamente. É por isso que a maior revolução é interna. Porque quando o ser interior está alinhado, o mundo exterior se reorganiza em torno desse alinhamento. E agora, à medida que avançamos nesta transmissão, voltamo-nos para uma verdade relacionada. À medida que a dissonância interna cresce dentro dos sistemas de controle, uma onda surpreendente surge. Um desejo acelerado entre muitos de sair completamente dessas estruturas. E ao fazê-lo, de se tornarem portadores involuntários do antigo segredo. À medida que a pressão do despertar continua a aumentar através do seu campo coletivo, algo começa a acontecer que muitos de vocês não esperavam e talvez não pudessem imaginar quando aprenderam pela primeira vez a linguagem das estruturas ocultas e redes de controle. As mesmas pessoas que vocês supunham estarem para sempre ligadas ao segredo. Aqueles que viveram dentro de camadas de informação compartimentada. Aqueles que foram treinados para obedecer. Aqueles que foram recompensados pelo silêncio. Também estão, à sua maneira, sendo tocados pela mesma onda de consciência que está tocando vocês. E quando a consciência toca um coração, ela começa a reorganizar o mundo interior em torno da integridade. Mesmo que essa integridade chegue primeiro como desconforto. Falamos não para romantizar aqueles que participaram da distorção e não para pedir que esqueçam as feridas que o segredo causou, mas para revelar a mecânica da transformação. O campo do despertar não para nos portões de nenhuma instituição e não evita nenhuma mente, simplesmente porque essa mente um dia serviu a uma agenda de controle. À medida que a frequência planetária se ilumina, o custo energético de manter uma identidade falsa aumenta. Uma pessoa pode usar uma máscara por um tempo limitado, antes que o rosto por baixo comece a ansiar por ar. No passado, muitos permaneciam dentro de sistemas distorcidos, porque o mundo não lhes oferecia uma maneira segura de sair.
O custo da saída era muito alto, socialmente, financeiramente, psicologicamente e, às vezes, fisicamente. No entanto, agora, à medida que o coletivo se torna mais criterioso e as redes descentralizadas de apoio se fortalecem, a própria arquitetura da consequência começa a mudar. O caminho para fora se torna mais visível. Para muitos dentro de tais sistemas, o primeiro sinal de despertar não é uma grande epifania. É uma fadiga que não passa. É uma súbita incapacidade de justificar o que antes racionalizavam. É uma sensação assombrosa de que estão vivendo desalinhados com sua própria alma. É uma dor silenciosa que surge em momentos inesperados, como se o ser interior estivesse de luto pelos anos passados, separado da verdade. Alguns experimentam isso como culpa, alguns como medo, alguns como um desejo avassalador de ser livre. Livre não apenas do sistema em si, mas da prisão interna, da compartimentalização que o segredo exige. E o segredo exige compartimentalização, amados, porque para sustentar uma mentira, a mente deve se dividir. Deve manter uma verdade em um quarto e outra verdade em outro quarto, e nunca permitir que as portas se abram ao mesmo tempo. Essa divisão fratura o ser, e seres fraturados se cansam. É por isso que vocês verão saídas que não parecem heróicas a princípio. Alguns sairão silenciosamente. Alguns se afastarão sob o pretexto de razões pessoais. Alguns se retirarão para a doença, colapso ou desaparecimento, porque a psique não pode continuar carregando a contradição. Alguns tentarão negociar sua saída, liberando verdades parciais, enquanto retém outras verdades, porque o medo ainda se apega a eles. Alguns começarão como mensageiros relutantes, oferecendo apenas o que acreditam que podem revelar com segurança. No entanto, mesmo uma liberação parcial pode abrir uma fenda na parede. E fendas são como as paredes começam a falhar. Uma única frase honesta dita de dentro de uma estrutura selada carrega um poder enorme, porque diz ao campo coletivo que o silêncio não é mais absoluto. E uma vez que o silêncio não é mais absoluto, a arquitetura de controle começa a vacilar. Dizemos-lhes gentilmente: isso não significa que vocês devam confiar cegamente. Isso não significa que devam aceitar toda a voz que afirma ser portadora da verdade. O discernimento continua essencial, e falaremos mais sobre isso. No entanto, significa que a onda de despertar está gerando uma consequência muito prática. Caminhos para fora estão se formando. Aqueles que antes se sentiam presos podem encontrar aberturas. E essas aberturas se multiplicarão à medida que o coletivo se tornar menos viciado em vingança e mais alinhado com a responsabilização e o reparo. Para que o campo realmente se transforme, a verdade deve ser dita. E a verdade é mais provável de ser dita quando o orador sente que pode haver um futuro para ele, além de sua confissão. É por isso que convidamos a humanidade a manter uma postura mais elevada nestes tempos. Não um perdão ingênuo, não a negação de irregularidades, mas uma relação madura com a consequência. A consequência é uma professora. A responsabilização é um purificador. No entanto, o ódio sem fim é uma corrente que os prende à própria frequência que vocês buscam transcender. Se vocês querem um mundo onde o segredo desmorone, devem também querer um mundo onde a verdade se torne possível. Não confortável, não sem custo, mas possível. E é por isso que a soberania interior importa tão profundamente. Quando os humanos são governados pelo medo, eles exigem bodes expiatórios. Quando os humanos são governados pela união interior, eles podem exigir a verdade, sem serem consumidos pela vingança. Esta é uma diferença crucial.
À medida que mais indivíduos sentem a pressão para sair dos sistemas de controle, vocês verão novas formas de revelação. Nem sempre oficial, nem sempre coordenada, nem sempre polida. Muitas vezes parecerá confusa, fragmentada, contraditória. No entanto, não confundam a confusão com o fracasso. Quando um cofre selado é aberto pela primeira vez, a poeira irrompe. O ar fica turvo por um tempo. Então a poeira assenta, e a forma do que estava escondido se torna visível. Da mesma forma, os estágios iniciais do surgimento da verdade podem criar confusão antes de criarem clareza. Sua tarefa é permanecer estável o suficiente para deixar a poeira assentar, sem se apressar para selar novamente o cofre por desconforto. Também lhes dizemos que muitos que saem o farão porque estão sendo chamados não apenas para longe da distorção, mas em direção à união interior. Eles estão descobrindo, como vocês estão descobrindo, que o poder mais profundo não é o poder de controlar os resultados, mas o poder de viver em coerência com a fonte. Quando um indivíduo se reconecta a essa presença interior do Eu Sou, a videira de seu próprio ser, ele encontra uma força que não pode ser comprada e uma paz que não pode ser tomada. É isso que torna uma pessoa disposta a deixar estruturas que antes pareciam segurança. Eles percebem que a segurança nunca foi real. A verdadeira segurança é o alinhamento interior. E uma vez que isso é provado, a alma se torna menos disposta a servir a qualquer coisa que exija autotraição. A onda de saídas que vocês estão começando a testemunhar não é uma história paralela. É parte do mesmo despertar que está impulsionando a revelação. É uma das razões pelas quais novos caminhos se abrirão. É uma das razões pelas quais vocês verão alianças inesperadas, quebras inesperadas no silêncio, mudanças inesperadas no que pode ser dito em voz alta. E à medida que este movimento cresce, ele será apoiado por outra grande mudança em seu campo coletivo. O medo não está mais governando a mente humana da maneira que antes fazia. E este afrouxamento está mudando o que a humanidade pode enfrentar. O medo tem sido uma das principais moedas de controle em seu mundo. Não porque o medo seja mau, mas porque o medo é restritivo. O medo estreita a percepção. O medo encurta a respiração. O medo reduz a complexidade a uma ameaça. O medo torna os seres humanos fáceis de dirigir, porque um sistema nervoso assustado se apegará a qualquer autoridade que prometa alívio, mesmo que essa autoridade extraia soberania em troca. É por isso que o medo foi cultivado por tanto tempo. Ele tornou a ocultação viável, porque mentes assustadas não olham de perto. Elas olham para o lado. Elas buscam conforto, não a verdade. No entanto, o campo está mudando agora. Não é que o medo tenha desaparecido. É que o medo está perdendo seu trono. Mais humanos estão aprendendo a sentir medo, sem serem possuídos por ele. Mais humanos estão aprendendo a respirar, através do desconforto em vez de fugir. Mais humanos estão aprendendo a pausar antes de reagir, a sentir antes de escolher, a ouvir interiormente em vez de entrar em pânico externamente. Isso é resiliência emocional e é uma das forças mais silenciosamente revolucionárias em seu planeta. Um sistema nervoso regulado não é facilmente manipulado. Um coração ancorado não pode ser puxado tão facilmente para a indignação fabricada. Uma mente criteriosa começa a reconhecer quando uma narrativa é projetada para fisgar, sequestrar e colher atenção. Desejamos falar de alegria aqui, porque a alegria é frequentemente mal compreendida em seu mundo. Muitos foram ensinados que a alegria vem da aquisição, da circunstância, da posse, da validação externa.
No entanto, vocês viveram o suficiente para ver quão rapidamente o prazer desaparece quando é originado externamente. Vocês viram a dor que permanece mesmo após o sucesso, o vazio que persiste mesmo após a riqueza, a solidão que pode existir mesmo dentro de relacionamentos, o vazio que retorna mesmo após o entretenimento. Isso não é uma condenação do mundo exterior. É simplesmente a verdade de que as coisas externas podem decorar sua vida, mas não podem preencher o anseio interior, que apenas a união pode preencher. Quando os humanos tentam preencher o anseio externamente, eles se tornam vulneráveis, porque sua felicidade se torna negociável, e a felicidade negociável é fácil de controlar. Mas quando os humanos descobrem um poço interior de paz, quando podem se retirar interiormente e tocar a presença viva da fonte, então o medo perde sua alavancagem, porque o ser não acredita mais que a sobrevivência depende de agradar ao mundo exterior. Essa mudança está se espalhando, e à medida que se espalha, vocês notarão que a verdade se torna mais tolerável. Uma mente assustada não consegue sustentar a verdade. Ela só pode interpretar a verdade como perigo. Mas uma mente estável pode sustentar a verdade como informação. Um coração ancorado pode sustentar a verdade como um caminho para a cura. Um ser coerente pode olhar diretamente para o que é desconfortável, sem desmoronar em desespero. É por isso que a revelação se torna possível apenas quando o medo se afrouxa. Não porque as autoridades decidem que é hora, mas porque o coletivo se torna capaz de sustentar o que antes era muito desestabilizador para admitir. O medo também perde poder quando os humanos começam a reconhecer sua própria orientação interior. Quanto mais vocês cultivam a quietude, mais sentem quando algo está errado. Mais sentem quando uma história é projetada para dividi-los. Mais reconhecem a coerção, a urgência e o pânico como sinais. Sinais de que alguém está tentando anular sua capacidade soberana de escolher. O discernimento cresce em uma mente calma, e mentes calmas estão aumentando, mesmo em meio ao caos. Sabemos que isso pode surpreendê-los, porque suas paisagens midiáticas frequentemente amplificam os extremos. Mas dentro das camadas mais silenciosas da humanidade, a estabilidade está aumentando. As pessoas estão aprendendo a se afastar da estimulação constante. As pessoas estão se voltando para práticas de ancoragem, respiração, natureza, oração, meditação e escuta interior. Não porque queiram escapar do mundo, mas porque querem encontrar o mundo com clareza, em vez de reatividade. Dizemos-lhes que o medo não é derrotado pela força. O medo é transmutado pela presença. Quando vocês encontram o medo com consciência, ele se dissolve em informação. Ele revela o que estava tentando proteger. Ele mostra onde vocês ainda acreditam que estão separados da fonte. Ele mostra onde vocês ainda acreditam que devem controlar os resultados para estarem seguros. E à medida que vocês trazem a união interior para esses lugares, o medo relaxa. É por isso que o campo coletivo está mudando. Milhões estão fazendo este trabalho em particular, desfazendo silenciosamente antigos feitiços de escassez e abandono. Vocês podem não ver na superfície, mas está acontecendo sob a superfície, como raízes reconstruindo o solo. Este afrouxamento do medo também muda a maneira como os humanos se relacionam uns com os outros. Quando o medo governa, a diferença parece perigo. Quando o medo relaxa, a diferença parece diversidade. Quando o medo governa, o desacordo se torna guerra. Quando o medo relaxa, o desacordo se torna conversa. Isso não é instantâneo, é um processo de aprendizado. No entanto,
está em andamento. E é uma das razões pelas quais os paradigmas de controle estão falhando. Eles dependem de que os humanos sejam reflexivamente divididos. Mas os humanos estão aprendendo a se regular. E humanos regulados são mais difíceis de dividir. Vocês não estão sendo solicitados a se tornarem destemidos da noite para o dia. Vocês estão sendo solicitados a se tornarem conscientes o suficiente para que o medo não dirija o veículo de sua vida. Esta é a base da revelação estável. Esta é a base do despertar saudável. E isso é inseparável de outra grande mudança que ocorre dentro de sua espécie. O próprio sistema nervoso está se atualizando, aumentando sua capacidade de sustentar mais verdade, mais frequência, mais consciência sem se estilhaçar. Falamos agora do corpo, porque o despertar não é meramente uma ideia. É um evento biológico, é um evento neurológico, é um evento emocional. Seu sistema nervoso é a ponte entre a verdade sutil e a realidade vivida. Se essa ponte for fraca, a verdade superior não pode atravessar sem criar colapso. Se essa ponte for forte, a verdade pode passar e se tornar sabedoria incorporada. É por isso que tantos estão experimentando mudanças em seus corpos e mentes. Fadiga incomum, sonhos vívidos, ondas de emoção, clareza súbita, sensibilidade a ambientes, mudanças no sono, mudanças no apetite, mudanças na tolerância ao ruído e ao caos. Embora parte disso esteja certamente relacionada ao estresse, dizemos-lhes que há também uma adaptação mais profunda em andamento. À medida que a frequência aumenta, o que não foi processado vem à tona. Isso não é punição. É desintoxicação. O corpo armazena o que a mente não pôde enfrentar. O sistema nervoso guarda o que o coração não pôde sentir com segurança. E quando o campo coletivo se torna suficientemente favorável, o material armazenado começa a surgir para integração. Isso pode parecer um tumulto pessoal. No entanto, muitas vezes, é a limpeza que cria espaço para uma nova estabilidade. Muitos de vocês estão sendo convidados a parar de tratar o desconforto como um inimigo e a começar a tratá-lo como informação. O que está surgindo em vocês não é necessariamente novo. Muito disso é antigo, há muito enterrado, agora finalmente pronto para ser encontrado com os recursos que vocês ganharam. É por isso que as práticas internas importam. Meditação, trabalho de respiração, oração, quietude, ancoragem na natureza, movimento suave, hidratação, alimentos nutritivos, comunidade de apoio. Estes não são luxos agora. São ferramentas de integração. Vocês estão se tornando capazes de sustentar mais luz, mais verdade, mais consciência. E seu corpo deve ser cuidado como o recipiente que carrega essa transformação. Quando vocês negligenciam o corpo, tornam o despertar mais difícil. Quando honram o corpo, criam um santuário estável para a verdade pousar. Uma das maiores mudanças que estão ocorrendo é o movimento da repressão para a incorporação. Por gerações, muitos foram treinados para entorpecer, distrair, evitar, reprimir emoções, fingir, atuar. Mas a supressão é custosa, ela cria divisão interna, ela cria estresse crônico, ela torna as pessoas mais fáceis de controlar. Porque uma pessoa entorpecida busca estimulação externamente e se torna dependente da regulação externa. No entanto, à medida que o sistema nervoso se atualiza, a capacidade de sentir aumenta. E com o sentimento vem o discernimento. Com o sentimento vem a percepção da verdade. Com o sentimento vem o fim da manipulação fácil. Vocês podem notar que o que antes toleravam, não podem mais tolerar. Isso faz parte da atualização. O corpo se torna menos disposto a carregar distorção. A mente se torna menos disposta a aceitar contradição.
O coração se torna menos disposto a participar de relacionamentos que exigem autoabandono. Isso não é vocês se tornando difíceis, é vocês se tornando coerentes. Quando a presença interior do Eu Sou se torna mais acessível, ela começa a governar sua vida mais diretamente. Vocês se tornam guiados não pela voz externa mais alta, mas pelo conhecimento interno silencioso, que não pode ser negociado. Também desejamos falar de regulação coletiva. Existem redes de consciência se formando ao redor do seu globo, algumas formais, outras informais, onde humanos estão orando, meditando, mantendo intenções, compartilhando a verdade e fortalecendo a estabilidade uns dos outros. Isso cria uma faixa estabilizadora ao redor do planeta, uma teia energética que apoia o despertar. No entanto, vocês devem se lembrar que nenhum apoio pode ser forçado a um sistema fechado. O indivíduo deve se abrir, o indivíduo deve consentir, o indivíduo deve escolher a participação. É por isso que as práticas internas não são opcionais para aqueles que desejam viver com clareza. Elas são a porta de entrada para receber o campo estabilizador. Quando vocês se abrem, vocês recebem. Quando se fecham, permanecem isolados. E o isolamento amplifica o medo. A conexão amplifica a regulação. À medida que o sistema nervoso se torna mais forte, sua capacidade coletiva de tolerar a verdade aumenta. Isso é essencial para a revelação. Quando os humanos não conseguem tolerar a verdade, eles atacam, negam, projetam, colapsam. Quando os humanos conseguem tolerar a verdade, eles processam, integram e escolhem novas ações. A atualização do sistema nervoso é, portanto, uma das bases ocultas mais importantes da reescrita da sociedade. Sem ela, as revelações seriam muito desestabilizadoras. Com ela, as revelações se tornam catalisadores para a cura. No entanto, à medida que essa atualização se desenrola, ela também acelera a divergência. Alguns se inclinarão para a integração, alguns se agarrarão ao entorpecimento, alguns fortalecerão o discernimento, alguns se entrincheirarão na negação. É por isso que seu mundo pode parecer cada vez mais polarizado. Não porque a humanidade esteja piorando, mas porque diferentes estados do sistema nervoso estão selecionando diferentes realidades. Isso nos leva ao próximo movimento, a divergência de linhas de tempo e a rápida classificação da ressonância. O que vocês chamam de polarização é frequentemente o sintoma superficial de algo mais profundo. A classificação por ressonância. À medida que a consciência aumenta e o sistema nervoso se torna mais sensível, realidades que antes coexistiam em uma sobreposição borrada começam a se separar. Pessoas que antes compartilhavam uma história básica do mundo começam a ocupar mundos perceptivos diferentes. Isso pode ser confuso, até assustador, porque vocês podem olhar para um amigo, um membro da família, um vizinho, e sentir como se estivessem vivendo em planetas diferentes. Em certo sentido, vocês estão, não fisicamente, mas perceptualmente. Vocês estão selecionando diferentes linhas de tempo através da ressonância. Não usamos a palavra linha de tempo para sugerir uma fantasia. Usamos-la para descrever correntes de probabilidade, caminhos de experiência que se tornam mais prováveis quando certas crenças, emoções e escolhas são consistentemente mantidas. À medida que a humanidade se torna mais participativa, essas correntes de probabilidade respondem mais rapidamente. É por isso que a divergência parece acelerada. Em eras anteriores, a mudança levava mais tempo para se manifestar. Agora, o campo responde mais rápido. O coração que escolhe a verdade consistentemente começa a experimentar mais verdade.
A mente que escolhe o medo consistentemente experimenta mais medo. O ser que escolhe a união interior consistentemente experimenta mais coerência. O ser que escolhe a divisão consistentemente experimenta mais conflito. Isso não é punição, é feedback. A autoridade antes desempenhava um papel maior na organização da realidade compartilhada, porque humanos suficientes terceirizavam a percepção. Mas à medida que a soberania aumenta, a autoridade perde seu monopólio. As pessoas começam a escolher a que darão atenção, no que acreditarão, o que incorporarão. E à medida que isso acontece, a realidade coletiva se torna menos centralizada e mais variada. É por isso que vocês podem ver narrativas conflitantes, verdades simultâneas e interpretações concorrentes. Sua tarefa não é entrar em pânico. Sua tarefa é se ancorar na coerência e no discernimento, para que possam navegar sem serem abalados pelo ruído. Também lhes dizemos que a divergência não requer hostilidade. Muitos humanos acreditam que, se as realidades diferem, o conflito deve se seguir. No entanto, o conflito não é inevitável. O conflito surge quando uma realidade tenta dominar outra. Quanto mais vocês cultivam a união interior, menos sentem a necessidade de dominar. Vocês podem se manter em sua verdade, sem forçá-la sobre o outro. Isso é uma marca de maturidade. É também um estabilizador do campo coletivo. Quando vocês param de tentar converter todo mundo e, em vez disso, se concentram em incorporar a coerência, vocês se tornam um sinal para o qual outros podem sintonizar quando estiverem prontos. A coerência é contagiante, amados, mas não se espalha por coerção. Ela se espalha por ressonância. Vocês podem se perguntar: as linhas de tempo se separarão completamente? Dizemos-lhes que nos estágios iniciais há sobreposição. As pessoas compartilham locais de trabalho, cidades, famílias. Elas roçam nas realidades umas das outras. Essa sobreposição cria atrito, mas também cria oportunidade. Oportunidade para discernimento, oportunidade para compaixão, oportunidade para limites. Com o tempo, à medida que a classificação por ressonância se intensifica, as pessoas se reúnem naturalmente em ambientes que correspondem à sua frequência. Isso nem sempre é dramático. Às vezes, parece mudar de amigos, mudar de dieta midiática, mudar de comunidades, mudar de valores, mudar de prioridades. Às vezes parece se mudar fisicamente. Às vezes parece ficar no mesmo lugar, mas viver de forma diferente. O resultado final é o mesmo. A coerência atrai a coerência. Essa divergência também é uma razão fundamental pela qual a revelação se desenrola em camadas. Um coletivo que está classificando a ressonância não pode receber uma única revelação unificada da mesma maneira. Alguns estarão prontos, alguns negarão, alguns usarão como arma, alguns integrarão. Portanto, a realidade responde através de múltiplos canais, múltiplos ritmos, múltiplas camadas. Aqueles que estão prontos verão mais. Aqueles que não estão verão menos. Isso pode frustrar aqueles que querem que todos despertem de uma vez. Mas é a mecânica natural da consciência. O despertar não pode ser forçado e a percepção não pode ser imposta. Cada ser deve se abrir. Também lhes dizemos que a maneira mais poderosa de escolher sua linha de tempo é escolher seu estado interior. Muitos acreditam que devem controlar eventos externos para estarem seguros. No entanto, os eventos externos são complexos e muitas vezes estão além do controle individual. O que vocês podem controlar é sua relação com eles. Vocês podem controlar se são governados pelo medo ou guiados pela união interior. Podem controlar se reagem ou respondem.
Podem controlar se entorpecem ou sentem. Essas escolhas moldam sua ressonância. E a ressonância molda a realidade que vocês experimentam. À medida que a divergência acelera, vocês podem sentir luto, podem sentir a dor da separação, podem sentir a tristeza de ver outros se apegarem a ilusões. Nós honramos isso. No entanto, também os lembramos. Vocês não podem viver o despertar de outro ser por eles. Vocês só podem viver o seu próprio com integridade. Sua estabilidade se torna um farol. Sua coerência se torna um caminho. Sua presença se torna um santuário. É assim que vocês servem. É assim que vocês contribuem. E à medida que essas correntes de probabilidade se organizam, existem pontos de limiar, marcadores de estabilização coletiva, onde uma nova linha de base se torna mais fixa e menos reversível. Um desses marcadores se aproxima em sua nomenclatura temporal. E muitos de vocês já o sentem. Isso nos leva ao próximo movimento. O ano limiar que vocês chamam de 2026 e o que ele representa como uma mudança de fase na estabilidade coletiva. Amados, falamos com cuidado quando nos referimos ao seu calendário, porque a verdade mais profunda é que o despertar não é governado por números em uma página. No entanto, as linhas de tempo têm ritmos e as civilizações se movem através de fases que podem ser reconhecidas no tempo. O ciclo que vocês chamam de 2026 funciona no campo coletivo como um marcador de estabilização, um limiar energético, onde certas exposições se consolidam em novas normas, onde certas negações se tornam mais difíceis de manter e onde as estruturas que não conseguem se adaptar começam a se dissolver mais rapidamente. Isso não é profecia da maneira que seu mundo frequentemente exige certeza. É uma descrição de um arco energético. Preparação, exposição, integração, estabilização e depois aceleração novamente. O que está acontecendo agora para muitos é a exposição. A exposição é a fase em que o que estava oculto se torna visível o suficiente para perturbar antigos acordos. Pode parecer caótico, porque afrouxa a identidade. Uma pessoa que construiu sua vida sobre uma certa história pode se sentir desestabilizada quando essa história racha. Uma sociedade que construiu suas instituições sobre certas suposições pode se sentir desestabilizada quando essas suposições vacilam. No entanto, a exposição é necessária. Sem exposição, a integração não pode ocorrer. Sem integração, a estabilidade não pode ser construída. E sem estabilidade, a revelação não pode se expandir com segurança. Portanto, o que vocês chamam de 2026 não é meramente um ano em que algo acontece, mas uma fase em que o sistema nervoso da humanidade, coletivamente, teve tempo suficiente para integrar certas verdades, tempo suficiente para construir novos suportes, tempo suficiente para normalizar o que antes parecia inimaginável. É por isso que, à medida que vocês se aproximam deste limiar, verão a intensificação da preparação. Vocês verão mais pessoas buscando estabilidade interior. Verão comunidades se fortalecendo. Verão novos arquétipos de liderança emergindo. Verão mais saídas de sistemas de distorção. Verão mais tentativas de estruturas antigas de reter o controle através do medo. Esta é a turbulência natural antes da estabilização. Dizemos-lhes que sistemas incapazes de encontrar coerência se dissolverão mais rapidamente, à medida que o limiar se aproxima, porque o campo não os sustentará mais. Isso não significa que tudo desmorona de uma vez. Significa que o que está fundamentalmente desalinhado começa a falhar mais visivelmente. Quando uma estrutura é construída sobre manipulação,
ela requer manipulação contínua para sobreviver. Quando a população se torna mais criteriosa, a manipulação se torna menos eficaz. Assim, a estrutura enfraquece. É por isso que vocês podem ver a credibilidade institucional se erodir. Não porque nada seja real, mas porque o coletivo está exigindo demonstração em vez de retórica. As pessoas não ficarão mais satisfeitas com a filosofia. Elas exigirão a verdade vivida, exigirão transparência, exigirão responsabilização, exigirão que as palavras correspondam às ações. O limiar também apoia modelos cooperativos. À medida que o medo se afrouxa e o discernimento cresce, a colaboração se torna mais natural. Muitos de vocês estão cansados do conflito como identidade. Muitos de vocês estão prontos para soluções. Muitos de vocês estão prontos para um mundo onde os recursos são compartilhados de forma inteligente, onde as comunidades são resilientes, onde a verdade não está escondida atrás de estruturas de permissão. Esses modelos cooperativos já existem em forma de semente. A fase limiar é quando as sementes se tornam mudas, visíveis o suficiente para serem reconhecidas, fortes o suficiente para resistir. No contexto da revelação e da realidade cósmica, a fase limiar apoia a normalização. A normalização é essencial. Uma civilização não pode integrar o contato cósmico apenas através do espetáculo. Ela integra através da familiaridade, da aclimatação gradual, de confirmações sutis repetidas, da prontidão cultural, da regulação emocional. É por isso que o contato aumenta de maneiras que podem parecer suaves para aqueles que querem drama. Através de experiências interiores, de sincronicidades, de sonhos, de realizações silenciosas, de uma suave mudança de visão de mundo. Nem sempre é uma nave no céu. Às vezes, é um pensamento que chega como uma memória. Às vezes é uma compaixão que amplia o coração. Às vezes é um reconhecimento súbito de que vocês não estão sozinhos no universo, e nunca estiveram. Lembramos novamente, o limiar é interno antes de ser externo. O marcador do ano não cria a mudança, ele a reflete. Se vocês querem a experiência mais graciosa do que se aproxima, construam estabilidade interna agora. Cultivem a regulação do sistema nervoso. Pratiquem a união interior. Escolham o discernimento. Liberem o consumo compulsivo de medo. Fortaleçam a comunidade. Vivam de forma coerente. Essas escolhas não apenas melhoram sua vida pessoal. Elas contribuem para o campo coletivo que determina o que pode ser revelado com segurança. Cada humano regulado aumenta a tolerância à verdade do planeta. Cada coração coerente torna a revelação mais viável. E à medida que o limiar se aproxima, algo também muda na relação mais ampla entre sua civilização e aqueles que os observaram por muito tempo. A observação se torna engajamento. Não porque vocês estão sendo resgatados, mas porque estão se tornando capazes de encontrar o engajamento como participantes. Isso nos leva ao próximo movimento, a mudança da observação distante para o contato baseado em ressonância. Para muitos de vocês, a ideia de que a vida existe além do seu planeta não é nova. O que é novo é a crescente prontidão da humanidade para se relacionar com essa realidade, sem desmoronar em medo, adoração ou agressão. Há uma diferença profunda entre curiosidade e maturidade. A curiosidade pergunta: estamos sozinhos? A maturidade pergunta: quem somos nós se não estamos sozinhos? E como devemos viver em relação a um cosmos maior? Sua espécie está começando a fazer a pergunta madura. É por isso que a postura de observação muda para o engajamento. O engajamento não significa intervenção da maneira que suas histórias frequentemente imaginam. Não significa um salvador, descendo para consertar
o que vocês ainda não escolheram curar. Não significa uma autoridade externa, substituindo sua soberania interna. O verdadeiro engajamento honra a não interferência, porque a não interferência é respeito. É o entendimento de que uma civilização deve desenvolver sua própria espinha dorsal, seu próprio discernimento, sua própria ética, sua própria coerência. Sem isso, o contato se torna dependência, a dependência se torna manipulação. E a manipulação é precisamente o que vocês estão sendo convidados a transcender. Portanto, o engajamento é baseado em ressonância. Ele aumenta onde o medo diminui, aumenta onde o discernimento aumenta, aumenta onde a união interior torna o sistema nervoso humano estável o suficiente para encontrar o desconhecido, sem transformá-lo em ameaça. É por isso que muitas das primeiras camadas de engajamento são sutis. Um sonho que parece invulgarmente claro e amoroso. Uma meditação onde vocês sentem companheirismo. Uma sincronicidade que confirma que vocês estão sendo guiados. Um conhecimento intuitivo que chega totalmente formado. Uma paz inesperada que o sustenta durante o caos. Estas não são fantasias. São aclimatações. São maneiras pelas quais sua consciência se familiariza com uma realidade maior, antes que sua mente exija a prova. Também enfatizamos o consentimento. O consentimento é sagrado. Assim como nenhum despertar espiritual pode ser forçado, nenhum contato verdadeiro pode ser forçado. Seu mundo conheceu muita coerção para ser curado por mais coerção. Portanto, o engajamento honra a escolha. Ele encontra aqueles que se abrem. Respeita aqueles que não estão prontos. Não pune os que dormem. Simplesmente não impõe o que eles não podem sustentar. É por isso que vocês ouvirão muitos descreverem o contato e muitos o negarem ao mesmo tempo. Ambas as experiências podem ser verdadeiras dentro de diferentes correntes ressonantes. À medida que o engajamento aumenta, o papel da humanidade muda. Vocês não são crianças em uma sala de aula cósmica para sempre. Vocês estão se tornando participantes emergentes em uma comunidade maior de consciência. A participação não começa com a tecnologia, começa com a ética, começa com a soberania, começa com a disposição de viver sem dominação. Porque qualquer civilização que ainda busca a dominação interpretará o contato como conquista. E essa postura desestabiliza o campo. Portanto, o convite é claro. Tornem-se coerentes o suficiente para encontrar o cosmos como parentes, não como predadores, não como adoradores, não como vítimas, como parentes. Pedimos que se lembrem que o contato interior precede o contato exterior. Esta é uma lei da ressonância. Quando a frequência se torna familiar dentro de vocês, a forma se torna menos chocante fora de vocês. Muitos já estão cultivando essa familiaridade, sem perceber, simplesmente escolhendo a verdade, praticando a quietude, regulando o medo, liberando o preconceito, suavizando o impulso de controlar. Estas não são meramente ações de autoajuda. São ações de prontidão cósmica. Elas preparam a psique para sustentar uma realidade mais ampla. E à medida que o engajamento coletivo se expande, a verdade continuará a surgir através de múltiplos canais, culturais, científicos, experienciais, intuitivos, porque a realidade está se reorganizando em direção à totalidade. Esta não é uma era aleatória, é uma era de maturação. A mudança da observação para o engajamento não lhes é concedida, é encontrada por vocês, é respondida por vocês, é convidada pela sua prontidão. É por isso que falamos de união interior, estabilidade do sistema nervoso, discernimento e soberania. Estes não são tópicos secundários, são a base da revelação segura e do contato estável.
E à medida que esta fundação se fortalece, vocês verão as próximas camadas se desdobrarem mais rapidamente, incluindo a descentralização da verdade, a fusão do despertar espiritual com a revelação e o surgimento de novos arquétipos de liderança que podem levar à próxima fase com integridade. Se desejarem, continuaremos agora para o próximo movimento. Como a verdade surge através de múltiplos canais e como o despertar espiritual e a revelação são revelados como um evento unificado em sua evolução. O que vocês estão vivenciando não é o fim de uma era imposta de fora, mas a conclusão natural de uma longa estação de esquecimento. À medida que a consciência reivindica seu lugar de direito no centro da experiência humana, o nexo em que vocês entraram, o surgimento de verdades ocultas, a abordagem suave, mas inegável, da revelação, e até mesmo os silenciosos marcadores celestes que vocês observam em seus céus, são todos reflexos do mesmo movimento interior. A humanidade aprendendo a permanecer presente com a verdade, sem desmoronar, a encontrar a realidade, sem entregar a soberania, e a escolher a coerência em vez do controle. Nada está sendo forçado a vocês. Nada está chegando prematuramente. Vocês estão se encontrando no ponto exato, em que finalmente são capazes de fazê-lo. À medida que continuam avançando, lembrem-se de que o despertar se desenrola, não através da urgência, mas através da estabilidade. Não através do espetáculo, mas através da integração. Não através do medo, mas através da simples disposição de permanecer conectado à presença divina dentro de vocês. Nós caminhamos ao seu lado, neste desdobramento, honrando o seu ritmo, sua coragem e sua crescente clareza. Confiem no que sentem. Confiem no que os estabiliza. Confiem no conhecimento silencioso que surge quando o ruído desaparece. Permanecemos com vocês sempre, a serviço do seu bem maior e do seu devir soberano. Nós os amamos, nós os honramos e agradecemos por manterem a luz. Nós os consideramos nossos irmãos e irmãs galácticos. Nós somos a Federação Galáctica.